Bom, então, vamos começar, né? Bom, como entrou mais pessoas, eu vou falar de novo, né? Meu nome é Raíssa Terra de Faria, eu sou bióloga formada pela Unicamp e atualmente sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Ecologia, também da Unicamp. E eu estou no laboratório de Ecologia e Comportamento de Mamíferos faz uns 4 anos, foi em 2017 que eu entrei. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre alguns métodos que a gente tem para estudar o que eu chamei aqui de mega, com muitas aspas, mastofauna, né? Não necessariamente mega, mas a gente não está falando daqueles pequenos mamíferos, né? Como a gente viu na segunda-feira com a Karina. Então, são bichos um pouquinho maiores, mesmo os pequenos são um pouquinho maiores. Se por acaso passar algum carro, passar algum ônibus, alguma coisa que vocês não conseguirem me ouvir, por favor, vocês me avisem que eu repito, tá bom? Ou se a internet cortar, alguma coisa assim, podem me interromper. As perguntas vocês podem colocar no chat ou perguntar depois também, fiquem à vontade. Bom, então, primeiro eu vou fazer um apanhado geral sobre a família Felidae no mundo. Bom, basicamente, esse grupo é um grupo de carnívoros, eles são em adaptações específicas para o consumo de carne, e então eles são chamados de hipercarnívoros, e grande parte da sua dieta é carne, e é um grupo interessante porque eles têm uma variação muito grande no tamanho. Então, você pode ver, tem aqui essa espécie, tem outras espécies pequenininhas também, de 1 quilo, a gente pode encontrar ele no sul da África, enquanto que na mesma família a gente tem o tigre, né, que é o maior felide existente atualmente, né, o Panthera tigris, que pode chegar ali a 300 quilos. Mas apesar dessa grande variação, né, a gente vê uma variação muito grande, no tamanho, a morfologia e o comportamento é bastante similar. Então, eles têm todos o mesmo jeitão, né, tudo aquele jeito de gato. E isso pode se dever, né, a uma divergência relativamente recente. Então, 11 milhões de anos, a gente tem ali a divergência do ancestral de todos os felídeos hoje existentes, que para os padrões evolutivos é pouca coisa, né? Então, atualmente a gente tem essas espécies distribuídas em 8 diferentes linhagens, e aqui eu coloquei 39 espécies, mas esse valor é questionável, né? Pode ser um pouco mais, na verdade. Bom, então, no Brasil, a família Felidae, ela conta com 11 espécies, também ali um asterisco, né? Esse valor pode ser diferente, um pouquinho diferente. E o maior felídeo que a gente tem aqui no Brasil é a onça pintada, e a puma é o segundo maior, né? Só que a puma, ela é um animal, apesar de grande, ela é mais próxima evolutivamente dos pequenos do que desse gênero Pantera, né? Pantera incluiria tigre, leão, o leopardo das neves. Então, basicamente, a puma, ela é um gatinho que acabou crescendo demais. E a gente tem outros animais também de médio porte, a jaguatirica, por exemplo, um jaguarundi um pouquinho menor, e aí vem os pequenos, né? Que não coube todos eles, nos próximos slides a gente vai ver. E esse aqui é o gato maracajá. E é interessante lembrar também que eu coloquei aqui a situação de conservação pela IUCN, mas essa situação ela precisa ser vista com cuidado, né? Porque muitos desses animais, dependendo da escala que você olhar, eles estão muito mais ameaçados do que isso. Por exemplo, a onça pintada aqui na Mata Atlântica está numa situação assim terrível, né? Quase não tem. A jaguatirica aqui está como pouco preocupante, porque a gente está considerando a Amazônia inteira, mas se você for olhar fora da Amazônia, ela está pelo menos vulnerável. E isso vale para todas as espécies, né? Uma coisa interessante sobre a puma que eu acabei não falando é que ela é uma espécie com uma grande distribuição geográfica, muito, muito, muito ampla. Acho que é uma das mais amplas que a gente tem para carnívoros. Outra coisa também importante é que todas essas populações estão em declínio, então mesmo aquelas que estão
bem, né, mais ou menos bem em relação à situação de conservação, as populações estão em declínio, então é muito preocupante, a gente precisa ter mais esforços na conservação dessas espécies. Aqui mais dos pequenos, né, esses são leopardos tigrinos e leopardos gútulos, o gato do mato pequeno, que foi recentemente, em 2013, dividido em duas espécies, na verdade, esse daqui seria o gato pequeno, o gato do mato pequeno do norte, que ocorreria aqui mais na região norte e nordeste, e o leopardo dos gútulos, que é o que a gente tem aqui na nossa região, de Campinas, sul, e tem algumas áreas que é possível encontrar as duas espécies, mas, então, assim, essa distribuição não é tão exata, né, tem áreas de sobreposição. E eu coloquei aqui Leopardo Zemille, porque ele aparece na lista da Sociedade Brasileira de Mastozoologia, mas ainda assim é uma espécie um tanto quanto discutível. Já vi muitos autores falarem que Leopardo Zemille não existe, então seria uma espécie muito próxima aqui do Leopardos tigrinos, né? Então, na verdade, o argumento é que seria Leopardos tigrinos e que Leopardo Zemille não existiria. Porque esses dois aqui, porque é um pouco mais fácil de distinguir eles, tanto em relação à distribuição quanto à morfologia. Bom, outra espécie também que foi recentemente dividida é o gato palheiro. O gato palheiro, ele era uma espécie só, e agora, na verdade, são 5, só que 2 delas ocorrem no Brasil. Então, leopardos bracatus ocorreria aqui mais ou menos na região central do Brasil, uma faixa mais central, e leopardos munuai, que ocorreria aqui numa região bem restrita, aqui na parte do sul do Brasil. E essa espécie aqui, agora que ela é uma nova espécie, é uma das espécies de felídeos mais ameaçadas do mundo, que a área dele está, assim, criticamente ameaçada. Então, ele acabou de virar espécie e já está muito ameaçado. Aqui eu coloquei como vulnerável, porque ainda não tem essa subdivisão nem na IUCN, nem no ICMBio. Então, na verdade, essa situação ela é muito pior do que isso, né? E o leopardo Geoffroy, que é o gato do Mato Grande, que também só ocorre no sul, também está vulnerável. Bom, então, algumas desses métodos, dessas coisas que eu vou falar aqui, eles valem não só para os felídeos, mas também para outros mamíferos terrestres de médio e grande porte. Bom, basicamente, esses animais, eles possuem uma logística muito complexa para você capturar. Imagina capturar uma onça, né? Coisa complicada. Eles ocorrem também em baixa densidade, então isso tudo dificulta a captura. Então, a gente não pode usar os mesmos métodos, por muitas razões, né, que a gente usa para os pequenos. São animais muito discretos, muitos deles têm hábito crepuscular noturno, então é muito difícil de ver e de estudar in situ. É claro que dependendo da sua pergunta, vai ser bem interessante se você conseguir capturar, né? Então, estudos de área de vida, padrões de deslocamento, é muito interessante você capturar o animal, colocar um rádio polar nele, esse rádio polar vai ter um GPS, você vai conseguir traçar toda a rota que ele fez durante alguns meses, e um aluno do nosso laboratório fez isso na tese dele, vocês podem procurar e ler, é bem interessante, capturou puma e jaguatirica, e então, né, dependendo da sua pergunta, pode ser interessante sim você capturar. Mas existem outras alternativas para estudo desses animais. Então, se o animal está num local, ele vai deixar algum vestígio, algum rastro, alguma indicação que ele está ali. Então, pegadas, fezes, carcaças, ossadas, mesmo ossadas, podem ser úteis para você detectar a presença desse animal ali. Ou então, a gente pode usar armadilhas fotográficas, né? Com o advento das novas tecnologias, a gente tem essa possibilidade, apesar de ainda ser algo caro, e tem seus problemas, né? Mas muito útil para estudo desses animais que estão discretos e tão difíceis de ver. Então, primeiro eu vou falar sobre as pegadas, e para falar sobre elas, a gente precisa lembrar sobre a anatomia desses animais, né? Então,
cara da pegada, ela vai depender muito de onde que o animal se apoia ao caminhar, ao andar. Então, a gente basicamente divide em três tipos, né, três grupos, e o primeiro grupo é os ungulígrados. Os ungulígrados, eles se apoiam ali na ponta das unhas, né, e compõem basicamente os porcos, os veados. Então, as pegadas dele vai ter mais ou menos essa cara. Então, isso já vai facilitar um pouco, porque às vezes a pegada não é tão clara assim, mas você, pelo menos sabendo o número de dígitos, já facilita, né? Você já vai selecionando o que pode ser, o que não pode, o que não pode ser. Então, o segundo grupo aqui, onde inclui os felídeos, são os digitígrados, né? Como o nome diz, eles andam em cima dos dígitos, em cima dos dedos. Então, ele vai ter basicamente essa cara aqui, com 4 dedos, essa almofada central aqui, e a pata mais característica, né? A gente sempre vê aí, um estereótipo de pata é esse. E, por fim, os plantígrados. Os plantígrados, eles apoiam como que o pé inteiro, né? A mão inteira no chão. Então, a gente vai ter ali 5 dígitos e, por vezes, uma almofada que pode ser mais longa. É bem fácil de ver essas diferenças entre esses três grupos. Então, basicamente incluem os tamanduás, os tatus, os guaxinins, as eiraras. Então, quando a gente trabalha com pegadas, existem duas possibilidades, né? Ou você, se o objetivo é fazer um levantamento, alguma coisa, você pode trabalhar tanto com pegadas que já estão ali no solo, naturalmente, ou você pode levar, né, suas parcelas de areia. Então, você leva essa areia e deixa ela ali por uma noite, pode colocar isca, dependendo do que você quer atrair, né, ou dependendo da sua metodologia. E então o animal vai passar ali, vai deixar a pegada, no outro dia você volta e vai conferir essas parcelas. No caso, tanto em um caso quanto no outro, é sempre importante, na hora de fotografar, na hora de fazer esse registro, colocar um objeto de referência junto, para você ver o tamanho, né? Como que é, para você ter uma referência do tamanho, porque muitas vezes isso que vai definir o que pode ser, o que não pode ser. E sempre se atentar a algumas questões, né? Quando você olhar uma pegada, ver o número de dígitos, o tamanho, as proporções, isso é muito importante para tentar chegar numa identificação mais precisa. O formato dela, se tem garras, se não tem garras, isso tudo vai ser bem importante. Bom, então aqui eu trouxe para vocês algumas fotos de algumas pegadas que a gente já encontrou no laboratório, né, em outros trabalhos. Então aqui a gente pode ver uma pegada de guaxinim. Então ela é bem característica, uma mãozinha mesmo para a pegada anterior, e a pegada posterior é mais alongada aqui, né, por conta do pé. Então é bem evidente, dependendo, às vezes o solo vai favorecer, né, o registro. Então, nesse caso aqui, ficou bem claro, bem evidente também. E o próximo aqui é uma irara. Então, a gente pode ver que é bem diferente do guaxinim, apesar dos dois serem plantígrados. Aqui a gente tem tanto a pata anterior quanto a pata posterior, parece meio que um pezinho mesmo, bem alongado aqui. Tem 5 dígitos também, mas os dígitos são diferentes dessa mãozinha, com os dedos bem fininhos e delicadinhos do guaxinim. Bom, aqui a gente tem uma pegada de lobo-guará, ela parece meio que uma florzinha, então a gente vê que essa almofada aqui, ela é pequena, né, ela tem mais ou menos o mesmo, até muitas vezes menor do que os dígitos. Então, no aspecto geral, ela parece uma florzinha mesmo, e a gente pode ver as garras dele. Então, mesmo que nesse terreno que era arenoso, né, a pegada não fica tão definida, claramente, né, a gente vê essa forma aqui da pegada do lobo-guará. Aqui a gente vê uma pegada de puma com collar, ela pode variar bastante de tamanho, né, esse animal aqui, dependendo de onde ele está, dependendo da localização,
Ele pode ser bem grande, né, principalmente onde não tem onça pintada. Então, a pegada ali pode variar, dependendo também se for a pegada anterior ou a pegada posterior. A gente pode ver que a pegada anterior, ela é maior, né, diferente, por exemplo, da gente, que tem a mão menor do que o pé. No caso deles, é o contrário. Então, a pegada anterior pode chegar ali a 10 centímetros, que é bastante coisa. Outra característica importante também, que vai diferenciar os felídeos dos canídeos, é a proporção. Aqui a gente pode ver que é uma pegada que tem uma largura e um comprimento bastante parecido, né? Ela é mais quadradinha, enquanto que essa daqui, ela é mais comprida, né, de canídeo. E outra característica importante é que os gatos possuem garras retráteis, então, normalmente a gente nunca vai ver, a gente não vai ver as garras deles na pegada, enquanto que para os canídeos a gente vai ver. Outro detalhe que pode ser importante é essa barriguinha que tem aqui nessa almofadinha, que é bem característica também da onça parda, de outros gatos também pode ter. Nessa foto não está tão clara, mas às vezes você vê, que a gente vê assim levemente, né, a barriguinha, mas de certa forma é uma maneira boa também para reconhecer esse animal. Bom, aqui a gente tem uma pegada de jaguatirica, a carona dela é parecida com a da onça parda, mas as dimensões são bem diferentes. Aqui a gente pode ver que as maiores podem chegar a 5,5 centímetros, né? Mas essa daqui, por exemplo, tem em torno de 4 centímetros. Então, a gente vê quanto que é importante você ter uma referência do tamanho, você fazer as medições certinho, porque isso vai ajudar bastante na identificação. A gente pode ver também que, né, é um animal, você vê que é uma pisada mais delicadinha, né, não é tão, você vê que esse animal aqui ele é bem pesado, né, pelo jeito que, mas isso também vai ficar bem evidente vendo o tamanho e fazendo as medidas. E aqui a gente tem de um pequeno felídeo, eu diria que pode ser de leopardos bútulos, porque ela tem 2,8 centímetros, é bem pequenininha, e a outra possibilidade aqui para essa área seria o gato maracajá, só que o gato maracajá ele costuma ter uma pata um pouco maior. Mas é claro, né, certeza difícil ter. Mas assim, olhando a morfologia e as medidas, eu diria que é de leopardos bútulos. Outros vestígios que a gente pode tentar reparar quando estiver em campo são os arranhados. Então, eu trouxe aqui para vocês verem um vídeo do Projeto Onças do Iguaçu, que a gente vê ali a onça pintada fazendo esses arranhados numa árvore. E é um comportamento de marcação, né? Marcação territorial, que pode ser acompanhada por marcação odorífera. E não é só ela que faz isso, né? Que a gente pode ver uma onça, um rastro, né? Um arranhado de onça parda. E ela pode fazer também um arranhado com as patas posteriores no chão. Isso pode vir acompanhado de spray de urina, às vezes de fezes. Então, todos esses comportamentos, eles são justamente para marcar esse território e com seus odores, já que são animais que ocorrem em densidades pequenas, mas eles mantêm um território e existe uma comunicação com outros indivíduos. Né? Eles precisam marcar onde que é o território dele, e essa comunicação é interessante porque muitas brigas são evitadas. Às vezes chega um macho jovem procurando um lugar para se instalar, ele sente o cheiro de um outro animal mais velho, mais experiente, dependendo, ele pode até desistir de entrar ali, né, para evitar um conflito que ele quer evitar, às vezes ele já meio que, eu falo que ele já sabe, mas isso é tudo, né, jeito de falar, né, ele percebe que ele não vai conseguir vencer, por exemplo, uma briga, então é muito interessante esse tipo de marcação, e interessante de ser estudado também. E que a gente vê um tigre se esfregando, né, esfregando numa árvore, igual um gato mesmo, que ele se esfrega em todos os lugares, porque ele tem glândulas que secretam essas substâncias
odoríferas, né, dele. Então, tem aqui nas bochechas, tem perto do ânus. Então, ele faz isso para marcar o seu território. E outra maneira que eles têm de marcar o território é com as fezes. Então, eles vão e deixam suas fezes em locais bem evidentes para marcar que aquele território ali é deles. Então, aqui a gente pode ver fezes de onça pintada, fezes de onça parda, né? Ambos têm, você vê que tem bastante pelo. Então, na verdade, isso ajuda nós, né, os pesquisadores, para poder estudar eles, estudar a dieta deles, já que eles vão deixar essas fezes evidentes. Claro que isso vai depender muito da situação, né? Se você tem alguns estudos que mostram que se você tem, por exemplo, uma mãe com um filhote, ela vai tender a enterrar as fezes para eles não serem encontrados. Né? Mas se você tem, por exemplo, um macho querendo marcar o território, ele vai lá e deixa bem exposto. E aqui a gente pode ver fezes de pequenos felídeos. Essa daqui, ela estava bem fresca mesmo. E a gente pode ver também, depois a gente vai ver melhor nas imagens dela triada, quanto de pelo que tem, é muito pelo. Olha aqui. Então, o que a gente faz? A gente coleta essas fezes. O João falou um pouquinho, né, como que é para os macacos. É parecido também no caso dos felizes. A gente leva, sem faz uma medição, então vai marcar o diâmetro, vai marcar quantos pedacinhos tem, o comprimento. E a gente faz essa lavagem. Muitas vezes precisa deixar de molho um tempo para ajudar a dissolver. E a lavagem é feita em água corrente e até sobrar, né, tirar todo aquele resíduo e sobrar somente as partes duras para a gente poder analisar. Uma coisa muito importante quando se trabalha com isso é EPI, então sempre usar luvas, usar máscara, usar o jaleco, porque aqui pode ter vários parasitas desconhecidos, micro-organismos desconhecidos que você não sabe o que é, e você não quer se contaminar, né, com isso. Outra coisa importante também é sempre triar esse material em via úmida para evitar levantar aquela poeira que pode ter, né, esses micro-organismos, alguma coisa, algum esporo estranho, alguma coisa que você não quer que respirar, né? Claro, a máscara, esse tipo de coisa vai ajudar, mas sempre é bom aliar várias medidas para evitar problemas. Bom, então é basicamente um trabalho investigativo. Né? A gente tem ali vários ossinhos e vários pedaços e a gente tenta identificar o que é aquilo. Então, se for um pequeno, a gente vai ter ossinhos muito pequenininhos, dentinhos muito pequenininhos. E os ratinhos que eles comem são minúsculos. Né? Então, uma lupa ali vai ajudar. Mas se for um grande, por exemplo, você pode encontrar aqui, ó, unhas de veado, né? Bem inteiras ali. Passar aqui. E aqui a gente tem alguns exemplos de dentes, de bicos, de garras que foram encontradas em amostras de pequenos felídeos. Ó. Então, a gente pode ver que é muito pequenininho. Ó. Esse daqui tem 2 milímetros, é muito pequeno. Mas esses dentes aqui, se levados para um especialista, eles podem ter ideia do que pode ser, né? Nem sempre essa identificação é possível. Como a gente viu com a Karina, identificar pequeno roedor é um negócio complicado, não é fácil, não é trivial. Mas existe a possibilidade, e levando para o especialista, pode ser que você consiga, né, ter essas identificações. Então, aqui a gente pode ver também bem pequena, uma mandíbula de marsupial, né? Então, a gente pode ver aqui que ela é bem diferente, né? Aqui, ó, a mandíbula de marsupial. É bem diferente, por exemplo, de uma de roedor, apesar de morfologicamente, por fora eles serem bem parecidos, por dentro a gente vê essas diferenças claras. Aqui a gente pode ver algumas escamas, então não parece, mas esses gatinhos pequenininhos, eles comem cascavel, eles comem jararaca, tem... Eu não sei se vocês escutaram, mas tem um barulho aqui, só ignore. Então, a gente também pode encontrar, além das cobras, lagartos, penas, então aqui a gente pode ver
aquele canhão central, né, das penas. Essas aqui são grandes, né, e essa aqui bem pequenininha, uma peninha bem, bem pequenininha. Outra possibilidade, né, às vezes a gente encontra inteiras, né, esse aqui é de roedor, uma mandíbula de roedor, um pedaço, né, e com incisivo ainda nele. Vértebras, né, então todas essas coisas são úteis para tentar identificar o que poderia ser aquela presa. Então, eu identifiquei, com muita dificuldade, identifiquei as presas, mas e como que eu vou identificar os donos? Alguns podem ser fáceis, né? Então, se você tem ali fezes bem grandes, numa área que só tem onça parda, você vai falar, bom, é de onça parda. Mas e os pequenininhos, como que a gente vai separar? Né? São todos muito, muito parecidos, né, em relação ao tamanho. Então, aqui tem jeito de identificar. Eu trouxe para vocês, vocês podem baixar de graça na internet, o Guia de Identificação de Pelos de Mamíferos Brasileiros. E ele traz uma forma de você separar essas espécies através dos pelos encontrados nas fezes. Então, esses animais se lambem muito. Então, muitos daqueles pelos vão pertencer ao próprio animal. Então, basicamente, isso é feito por tricologia. Né? O que é tricologia? É a análise microscópica da estrutura dos pelos guarda. O que são os pelos guarda, né? São os pelos, aqueles mais longos, e são os pelos que vão conferir esse padrão da pelagem do animal. Então, ele traz duas formas, né, de você analisar e comparar. Uma delas é analisando as escamas cuticulares, né? O padrão cuticular, o padrão de fora do pelo. Então, basicamente, ele envolve uma impressão desse pelo em algum substrato membranoso, então, no caso, você pode usar esmalte incolor, e depois você compara, né, essa impressão com de outras amostras e com o do guia. Outra possibilidade é fazer uma análise da medula, que é a parte interna, né, do pelo. Mas, normalmente, só vendo a cutícula já é possível separar as espécies. Cada uma delas vai ter um padrão diferente. Então, como que é feito? Depois de colocar o pelo no substrato membranoso, você prensa ele, deixa um tempo para ele firmar bem, e depois você tira e visualiza no microscópio. O livro até fala que é possível você fazer essa prensagem na mão, mas é melhor você ter alguma coisa, algum equipamento, alguma morsa, para você fazer essa prensagem, já que na mão você pode não ter uma regularidade, né, na força que você vai usar. Bom, então aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de como que é diferente, né? Depois, no próximo slide, eu vou mostrar uma foto real. Mas, assim, olhando os desenhos, vocês podem visualizar que é bastante diferente mesmo. Desse lado aqui, eu coloquei os pelos, então, aqui a gente tem os pelos guarda, que são esses mais compridos. Esse daqui é um pelo, é um subpelo, na verdade, que não serve para essa análise, então é fácil de você separar eles, né? Esse daqui ele é bem curtinho, não é tão, né? Esse daqui tem uma cara bem característica. E, e aqui a gente pode ver um corte do pelo para ver as estruturas internas. Então, por fora a gente tem a cutícula, que tem as escamas. Aqui no meinho a gente vai ter a medula. E intermediariamente a gente tem o córtex. Então, também dá para ver aqui nessa imagem como que cada espécie tem uma proporção diferente de medula, né? A onça pintada, por exemplo, ela tem uma medula bem fininha. Então, aqui algumas imagens reais para vocês verem, né? Bom, o gato maracajá, Leopardus vide, ele tem essas escamas bem fininhas, bem afiladas, que por vezes saltam para fora do pelo, né? Esse daqui. O Leopardus gutulus, que é o gato do mato pequeno que a gente tem aqui no sul, né? No sul, no sudeste, ele é menos afilado do que esse daqui, dá para ver bem claramente, né? Que apesar dos pelos terem um porte semelhante,
A morfologia das cutículas é bem diferente, isso aqui é bem menos comprida. O jaguarundi, ele tem um padrão mais intrincado, mais irregular. E a onça parda, ela vai ter um padrão muito parecido com o do jaguarundi, mas você vê que é um pelo bem mais robusto e essas escamas são mais compridas verticalmente, né? Tomando como base o pelo na horizontal. E a jaguatirica, que ela também, você vê que o pelo ele é mais robusto e essas escamas elas são mais arredondadas, né? Elas não são tão fininhas quanto o de um leopardus vide, e também não tão triangulares quanto de um leopardus gútulo, né? É bem um pouco mais arredondada. Então, para que a gente pode usar, né? Por que a gente usa, né, dieta de pequenos felizes? Bom, primeiro, para entender o que esses animais comem, né? São informações importantes para a biologia do animal e também para questões relacionadas à conservação. Então, pensando nisso, esse aqui são alguns resultados que tivemos numa das minhas iniciações científicas. Aqui a gente analisou amostras de fezes de gato do mato pequeno e gato maracajá. São animais que ocorrem, né, juntos, e então a gente esperaria que poderia haver alguma diferença na dieta, né, considerando que eles estão vivendo juntos, então poderia ser uma forma de reduzir a competição. Só que a gente está numa área, né, isso aqui foi feito em Campinas, a região metropolitana de Campinas, que é cidade, tem muitas estradas, os fragmentos estão assim, um estado bastante degradado, né? Então, seria interessante ver como que eles se comportariam nessa área. E a gente viu que, na verdade, a sobreposição na dieta ela foi altíssima, 95,5%, ou seja, basicamente eles comem as mesmas coisas. Se eles comem as mesmas coisas, eles estão competindo entre eles por esses recursos. E isso pode ter implicações para a conservação. Esses animais, eles podem ser extintos com facilidade, né? Principalmente considerando todas as ameaças que eles estão suscetíveis aqui na nossa região. E outra questão importante que dá para analisar é comparar essa dieta com a abundância de pequenos mamíferos. No caso, a gente utilizou um trabalho feito, né, de levantamento na mesma região de pequenos mamíferos, né, roedores marsupiais, e a gente viu que esses animais, né, na dieta deles, não tinha, como que eu digo, eles não estavam escolhendo as presas mais abundantes, porque os mais abundantes foram esses aqui, né, esse gráfico aqui vai mostrar, esses cinhos aqui mostra quais espécies foram mais coletadas, e foram essas aqui. Só que as espécies mais consumidas por esses animais foram essas outras aqui, muitas delas nem tinham sido coletadas. Então, poderia existir ali uma seleção de itens alimentares. E eles não estariam pegando simplesmente aquilo que é mais abundante. E outra coisa interessante também é comparar essa sobreposição na dieta com locais menos degradados, né, locais mais preservados. Então, no caso, a gente comparou com a Serra do Japi, que foi feito um estudo semelhante, e lá a sobreposição é alta ainda, né? Quase 70%, mas não é toda, não é 95,5%. Então, e isso traz algumas questões relacionadas à conservação. Como que a gente pode tentar manter esses animais nas áreas fragmentadas? Será que seria importante, talvez, aumentar esses fragmentos, conectar esses fragmentos? Né? Então, são tantas ameaças que envolvem eles que essa situação é bastante frágil, bastante difícil para esses animais se manterem ali. Mas, né, a gente precisa de um esforço para tentar fazer essa manutenção. E tem alguns estudos também que mostram que esses animais em locais preservados acabam sofrendo com a presença da jaguatirica. Né? A jaguatirica, ela mata, né, esses animais instintivamente. Então, tem uma predação
uma predação mais ou menos, né, porque ela não está necessariamente consumindo, mas eles têm uma densidade muito baixa em locais onde a jaguatirica está presente. Então, muitas vezes, são os pequenos fragmentos que estão mantendo essas espécies, onde não tem jaguatirica. Então, como que a gente vai mediar isso, fazer com que esses animais persistam, mesmo em situação complicada como essa, né? Bom, então, o segundo ponto que eu vou trazer hoje são as armadilhas fotográficas. Basicamente, as armadilhas fotográficas são câmeras que têm sensores de movimento, de calor, e então, quando o animal passa, elas disparam, dependendo de como que você configura ela, podem ser fotos, podem ser vídeos, você pode configurar ela para fazer 3 fotos, por exemplo, de uma vez, né, para não ser só uma foto, que é um risco enorme de você não conseguir ver direito o bicho. E é um método, né, não invasivo para estudo desses animais. Normalmente a gente coloca as câmeras mais ou menos 20 centímetros do chão, mas isso também vai depender de como que é o terreno, né, como que está posicionado. E você sempre tem que pensar qual que vai ser o campo de visão dessa câmera para tentar tirar uma foto boa, né? E já é difícil ter as fotos, então a gente precisa sempre deixar ali da melhor maneira possível. Claro que no começo você vai ter várias fotos bem ruins, mas depois a gente vai pegando o jeito e acertando o posicionamento. E outra coisa importante também é fazer o que a gente chama de pracinha. Pracinha seria fazer a limpeza do local na frente, então todas aquelas plântulas que poderiam mexer e poderiam fazer com que a câmera disparasse sem ter um animal, precisam ser removidas. E ainda assim, às vezes a câmera dispara, né? Então, tudo que a gente puder fazer para evitar isso, precisa ser feito. Outra coisa também é não deixar a câmera diretamente com sol direto nela, que isso também vai ter problemas. Bom, o desenho amostral vai depender, né? Sempre vai depender da sua pergunta, mas podem ser feitos através dessas câmeras monitoramentos, levantamentos, estimativas de densidade. O Henrique vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E também a análise de ocupação. Se você vai utilizar iscas ou não, vai depender da sua metodologia, mas é bem interessante, né? Se é possível, as iscas facilitam porque elas mantêm o animal ali na frente da câmera. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas fotos. Essa daqui é em Campos de Jordão, uma paca. E a paca ela é facilmente reconhecida por causa dessas marquinhas, essas bolinhas, né, quase que bolinhas brancas aqui. Então, é bem fácil identificar ela. E outra coisa interessante das câmeras é que elas marcam as horas. Então, através delas é possível verificar o padrão e estudar, né, o padrão de atividade do animal, tentar fazer comparações com outros animais que vivem na mesma área, com predadores, e tentar também relacionar com o ciclo lunar. É bem interessante, dá para fazer várias análises, estudar esse tipo de coisa. Então, aqui a gente tem um cerdócio, que eu falei sobre o posicionamento, né, essa câmera estava um pouquinho alta. O cerdócio, que já é grande, já ficou pela metade, né, imagina passar outro bicho aqui menorzinho, pode ser que você não pegue ele, né? Aqui a gente pode ver um veado. Então, tem algumas fotos que ficam bem legais. Aqui um cateto. O cateto é também facilmente reconhecido por causa dessa faixa branca que tem aqui. Um tatu-galinha. Tatu-galinha das para os novencintos, né? A gente pode contar quantas bandas ele tem, quantas cintas ele tem. Então, esse daqui, ele tem 9, né? Um tatu-galinha. E isso pode ajudar, porque às vezes a gente tem fotos assim, né? Fotos bem ruins. Então, a questão do posicionamento, né? Ela estava um pouco alta, o bicho passou. Só que se você ampliar a imagem, dá para ver as cintas dele, dá para contar. E esse daqui também é um das 9,5. E agora os pequenos, né? Os pequenos gatinhos. Nessa foto aqui, ela queimou bem o rosto, que é um dos pontos-chave na identificação desses gatos pequenos.
Mas analisando a morfologia dele, né, a patinha mais delicadinha, e o padrão da pelagem, a gente sabe que é um gato do mato pequeno, né, o Rutulus. Mas a identificação de pequenos feridos não é assim fácil, né, não é muito fácil. Sempre bom tentar ver com um especialista para ter uma confirmação da espécie, que às vezes existem algumas variações nos padrões existentes. Eu trouxe aqui para vocês um padrão que a gente tem para separar gútulos de vide, né, o gato maracajá do gato do mato pequeno do sul, só que esse padrão nem sempre vai, vai, vai ser assim, né, então os bichos podem variar, e é sempre bom confirmar com o especialista. Mas, no geral, leopardos gútulos, se você comparar com o vide, tem alguns pontos aqui que é um tanto quanto diferentes. Então, morfologia da cabeça, que vou passar aqui só para a gente ver a cabeça. Se você olhar ele de perfil, leopardos gútulos, isso vale para o tigrinos também, né? Eles têm um perfil mais côncavo. Então, ele desce de uma maneira bem côncava. Enquanto que para o gato maracajá, ele desce como que fazendo uma escadinha. É bem súbito, ele está assim, de repente ele desce. Então, vide, ele desce em escadinha e aqui é côncavo. Outra coisa importante também é os olhos. Se você olhar a cabeça, né, de frente do gato maracajá, você vai ver que é aquele olho bem grande, bem esbugalhado. E também aqui no rosto, você vê aqui essa bochecha aqui também caindo de uma maneira bem súbita. De repente está aqui, ele vem aqui quase que horizontal e volta. Esse daqui não, ele já é mais delicadinho. Não tem esses olhos esbugalhados, é um pouco menos amplo, né? A distância entre os olhos é menor e não é desse jeito. O tamanho da pata também pode ser um indicativo, né, que a gente vê que o gato maracajá, ele tem ali uma pata mais, eu vou dizer parruda, mas parruda no sentido de que, comparando com esse daqui, né, que a gente vê que é uma pata bem mais robusta do que uma pata de gato do mato pequeno. A cauda também, leopardos gútulos pode ter uma cauda comprida, mas ela não é tão comprida quanto desse gato aqui, né, gato maracajá, olha, ela é bem comprida. Também tem a questão do padrão, a gente tem umas bandas bem grossas, também é característico de leopardos vide. Aqui não aparece a cauda dele, mas muitas vezes os gútulos pode até ter as bandas, mas elas são mais finas e mais numerosas. Não é desse jeito aqui, não. E as manchas? Se a gente for reparar nas manchas de leopardos gútulos, a gente vê que elas são mais densas, né, e mais, não tão definidas quanto as manchas de leopardos vide. Então, aqui a gente pode ver que, às vezes, em alguns lugares, ela é até inteira preta, e entre as manchas tem um espaço maior do que para leopardos gútulos. Mas é aquela coisa, gente, pode variar, e esses são apenas os padrões que a gente encontra, assim, no geral, para esses animais. Sempre bom ter a confirmação de um especialista. Até porque, na vida real, as fotos, elas não são bonitinhas, assim. Quer dizer, pode até ser, mas essa daqui, por exemplo, ela estava bem posicionada, mas o gato estava com uma pressa que ele passou voando e a gente não enxerga direito a pelagem, a gente não enxerga direito a cabeça, a pata muito menos. Então, assim, fica difícil dizer. Para essa área aqui, ou é gútulos ou é vide, mas, assim, bem difícil, né, da gente dizer. Eu acho que se eu fosse chutar, eu chutaria gútulos, mas complicado. E as câmeras também podem fazer vídeos. Então, aqui a gente vê uma onça parda, né, um macho, né, claramente a gente vê que ele é um macho. Então, é legal o vídeo por isso, né? Às vezes traz alguns detalhes a mais, ou mesmo podem mostrar, indicar algum comportamento interessante do animal. Tem vários vídeos, se vocês procurarem várias páginas de Instagram que mexem, né, com esses animais, você vê, assim, vídeos deles, de filhotes brincando, de
animais acasalando, então tem várias questões que dá para estudar através dos vídeos. Bom, como tudo, né, as armadilhas fotográficas, elas têm, assim, as suas limitações, elas são um pouco caras, as pilhas também são caras, não duram para sempre, então você sempre tem que estar ali de tempos em tempos com novas pilhas, porque é muito triste você levar a câmera e aí acabar a bateria no meio, né, da, da câmera deveria estar trabalhando, sei lá, por 2 semanas e ela só vai trabalhar uma porque então é tempo perdido. Também um método, qualquer outro método também vai ter uma detectabilidade imperfeita, isso vale para tudo, né, não só para câmeras armadilhas fotográficas. Existem, às vezes, problemas com temperatura, às vezes uma temperatura muito alta, uma temperatura muito baixa, ou mesmo umidade pode fazer com que a câmera pare de funcionar. Então, existem também problemas técnicos que ela pode ter. Mas, ainda assim, a gente pode utilizar esses dados para fazer várias coisas, né, como eu disse antes. Eu vou falar um pouquinho sobre modelos de ocupação, que é o que a gente vai fazer lá em Campos do Jordão. Então, bom, basicamente a ocupação ela pode ser definida como a proporção da área ocupada, né, ou as frações da paisagem onde uma determinada espécie está presente. E esse método, esse método que o Mackenzie tem no seu livro, depois mais para frente tem um livro, se vocês quiserem ler, ele tentou incorporar a questão da detectabilidade imperfeita, já que se você tem uma ausência, você não sabe se essa ausência é uma ausência verdadeira ou se é simplesmente porque eu não detectei o bicho lá. Isso vale para qualquer método. Então, ele tentou incorporar essa detectabilidade imperfeita, que é uma questão inerente de qualquer trabalho. Então, ele vai utilizar as informações de presença, a gente vai ter ali uma matriz, um histórico de presenças, só que, ao mesmo tempo, ele requer muitos dados, o que pode ser um problema para bichos que você tem uma detectabilidade muito baixa. Então, no caso dos pequenos gatinhos, isso pode ser complicado fazer, dependendo do quanto tempo você tem. Então, pode ser que seja interessante aliar outros métodos, por exemplo, as fezes, né, para você aumentar essas informações de presença. Então, exatamente isso que a gente está fazendo no Parque Estadual de Campos do Jordão. A gente tem uma grade regular, por hora, 41 pontos, né, dispostos equidistantes, de mais ou menos 1,5 km um do outro. E em cada um desses pontos, a gente vai ter a amostragem com armadilhas fotográficas e também vamos associar outros métodos, como as fezes, né? Principalmente porque os nossos bichos, eles têm uma detectabilidade muito baixa. Então, em cada um desses pontos, a gente tem várias informações de tipo de paisagem, né? Qual que é a vegetação que está ali. E dá para traçar outras covariáveis que podem afetar a ocupação desses animais. Então, qual que é o tipo de vegetação? Às vezes a minha espécie pode ser que ela prefira a mata do que um lugar mais aberto. A distância dos limites do parque também pode ser interessante, justamente porque dentro do parque tem uma proteção. Fora do parque pode ser alguma caça, né, alguma coisa assim que você não tem tanta proteção. A distância de trilhas também pode ser interessante. Os gatos, eles usam muito trilhas, então pode ser interessante você avaliar essa questão. Ou também pode ser que ocorra o contrário, né? O Parque Estadual de Campos do Jordão, ele é muito visitado, um lugar turístico, né, muito importante, então as pessoas vão usar as trilhas, pode ser que os gatos, né, não queiram ali passar pelas trilhas. E também distância de corpos d'água também pode ser interessante. Então, é importante a gente ter informações sobre a história natural do bicho, a biologia do animal, para você ter covariáveis que façam sentido, né? Porque se você colocar algo que não faça nenhum sentido biológico, a chance de você ter uma correlação simplesmente pelo acaso é altíssima. Então, na verdade, as nossas hipóteses em relação ao habitat é que os felídeos pintados, eles tenham ali o habitat afetando a ocupação, que eles usem mais as áreas florestais, né? Enquanto que os felídeos mais pardos, né, jaguarundi e a onça parda, ocorreriam tanto em áreas
abertas quanto em áreas fechadas. E aqui, na verdade, são só esses os felídeos esperados para a área, não tem onça pintada, não tem nenhum outro, são só esses. Como a gente também está coletando fezes, nós vamos poder separar ali, ver se tem alguma diferença na dieta desses animais. Os mamíferos são importantes para todos, sendo que quanto maior o animal, maior pode ser a presa que ele pode capturar, né? Então a gente espera presas maiores para bichos maiores. A presença de aves para o jaguarundi, que já foi bastante registrada em outros estudos. Esse aqui é o animal, o felídeo mais diurno que a gente tem, então a gente espera aves na dieta dele. E o gato maracajá, que é um animal que ele tem uma adaptação na pata posterior que permite que ele escale muito bem e ele consegue até descer uma árvore de ponta cabeça, né? Então, muitos gatos ficam presos lá em cima da árvore, porque ele sobe, depois ele não consegue descer. Mas esse daí não, esse daí ele consegue descer de cabeça para baixo. Então, a gente também espera, né, alguma presença de aves, já que ele pode aproveitar, né, esse extrato mais do que os outros. Bom, então, esses modelos de ocupação, eles inserem esse conceito de probabilidade de detecção, que é a probabilidade da espécie ser detectada, dado que ela já está lá. Então, depois da probabilidade de detecção, ele vai calcular a probabilidade de ocupação. E as suas covariáveis, elas podem afetar tanto a detecção quanto a ocupação. Então, basicamente, a probabilidade de ocupação ela é calculada com o número de sítios ocupados pelo número de sítios totais. Esse ocupados está em aspas, né, porque ocupados, considerando, né, que é ocupado de uma maneira aparente, né, pode ser que tenha outros ocupados e que você não detectou. Então, como eu disse antes, né, a gente precisa sempre ter em mente informações sobre biologia e história natural dos animais para poder selecionar algo que faz sentido. Então, o software utilizado é o Presence, ele pode ser baixado gratuitamente na internet. Então, a partir de uma matriz de um histórico de detecção, né, então, onde que esse animal estava presente, você pode construir seus modelos considerando as suas covariáveis. Também é sempre importante fazer um modelo nulo, né, que é um modelo em que nada está afetando, simplesmente as suas covariáveis não estão afetando a detecção e nem a ocupação. Gente, eu apertei alguma coisa aqui que eu não sei o que era, mas apareceu algo aqui. Deixei. Bom, então, no final, como a gente ainda não tem os resultados, eu trouxe para vocês aqui um exemplo do livro do Mackenzie, que vocês podem procurar também, é bem legal. E basicamente, a gente pode construir os nossos modelos e ele vai ranquear esses modelos considerando o que é mais verossímil, o que é mais provável, né? Então, aqui são espécies de anfíbios, e sempre os que aparecem em cima são os mais prováveis, né? Esse delta A e C é o critério de informação de AKI-Q, que ele vai ver qual que é o mais verossímil dentro desses modelos. Então, aqui no caso, o mais verossímil para essa espécie foi o hábitat influenciando a ocupação e a temperatura influenciando a probabilidade de detecção. Mas a gente vê aqui que não tá bem próximo nesses valores. Diferentemente desse outro anfíbio aqui, a gente vê que a temperatura é muito importante, porque quando você tira ela, a diferença aí pula para 40, né? Então é interessante, dá para tentar procurar entender como que esses animais estão utilizando essas áreas, ocupando essas áreas. Então, tem implicações interessantes para a conservação, para o manejo. Então, se você tem uma área que você não esperava, mas ela é muito ocupada pelo animal, isso vai ter implicações importantes para o manejo da área, principalmente se for um parque, né? Como no caso do trabalho que a gente está fazendo. E a biologia, para a biologia das espécies mesmo, no geral, para ter mais informações sobre preferência, né? Quais hábitats elas usam mais. Principalmente para os pequenos felídeos, às vezes eles são um pouco negligenciados, né? Porque é mais fácil você estudar o animal grande,
eles muitas vezes são mais carismáticos. Então, ainda faltam muitos estudos para os pequenos felídeos. Bom, pessoal, era isso que eu tinha que trazer para vocês. Eu deixei aqui o meu e-mail. Gostaria de agradecer o pessoal do Lama, que está sempre aí ajudando, professora Eleonore, o pessoal da Universidade Federal do ABC, por fazer essa Semana da Biologia, bem legal, né, a gente poder conversar e aprender coisas novas, principalmente em tempos de pandemia, e é isso. Muito obrigada, Raíssa, pela palestra maravilhosa. Tem várias perguntas, na verdade, no chat, se você puder subir e ir respondendo. O pessoal ficou bem curioso, então agora a gente vai responder, né, as perguntas. A Gisele perguntou qual que é a maior diferença de fezes de felídeos com canídeos. Então, canídeos, eles podem consumir mais frutas, né? Então, você vai ver algumas sementes ali. Eu acho que tem uma foto de... acho que eu deveria ter colocado, tinha uma de lobo-guará. É bem diferente, você vê. Será que eu consigo compartilhar? E no caso do lobo-guará, normalmente, como ele come a fruta do lobo, tem um odor também mais adocicado, diferente, né? E, por exemplo, em termos de tamanho, vai ter um diâmetro de 3 centímetros, como o da onça-parda, mas pelo conteúdo você já consegue separar, digamos assim, né, que é de uma espécie diferente. E os nossos canídeos são muito frugívoros. Eles, tanto o lobo, como o cachorro do mato, como a raposinha, metade da dieta é fruta. Então, vai ter muitas sementes, né? Além da parte de pelos, enfim. E o de felídeos tem bastante pelo, né, professora? Sim, e normalmente eles, inclusive, mantêm, por assim dizer, muito o seu formato, né? Porque eles são bem enovelados, as fezes apresentam esses como enovelados, né? E os ossos ficam na parte interna, né? Então, você, por assim dizer, tem que destrinchar para abrir os pelos para poder localizar ou ter acesso aos ossinhos, dentes, enfim, né, ao conteúdo mais duro da amostra. Então, mesmo com chuva, eles não se desmancham muito. Tem mais perguntas aí, Raíssa. O João falou, João Vitor, os felídeos, no geral, possuem o hábito de enterrar, assim como os gatos? Não, aí depende, né? Igual eu falei, às vezes você tem um animal, uma fêmea com filhote, ela vai tender a enterrar. Mas, eu não sei, se você tiver gato, tenta reparar. Às vezes ele enterra, às vezes ele não enterra. Mas também, bom, gato, ele já está ali no território dele, é difícil dizer, né? É difícil fazer um paralelo. Mas eles podem enterrar ou não, dependendo da situação. Se ele estiver passando no território de outro bicho, é mais interessante, e ele não quer chamar a atenção do outro, é mais interessante ele enterrar e seguir o caminho dele, né? Agora, se ele está defendendo o território dele... às vezes a gente encontra fezes de 2, 3 espécies, ou de 2, 3 tamanhos, no mesmo lugar, como, sabe, eles estão se comunicando ali, né, embora no momento a gente não consiga separar que espécies são só depois da triagem e da tricologia, mas muitas vezes eu já encontrei 3 fezes de tamanhos bem diferentes numa encruzilhada, né? Então, assim, mostrando que eles também se comunicam entre espécies, né? E é uma forma de comunicação muito importante, porque não só ele pode descobrir se é fresca, ou seja, marcaram ontem, recentemente,
ou ela vai, então, decaindo, né? O odor vai diminuindo com o tempo, então ele pode, inclusive, calcular, por assim dizer, há quanto tempo o sujeito passou. E depois, passando novamente naquele lugar, se ele passou de novo. Será que ele ainda está por aqui ou já se mudou? Então, e tem a questão também ligada por exemplo, no caso das fêmeas, à condição reprodutiva. Então, eles têm muitas informações nessas fezes. Ver se tem mais aqui. Esses vestígios de ossos e unhas que os felídeos ingerem não trazem nenhum prejuízo? Algum acúmulo no estômago, intestino, perfuração, ou elas possuem alguma adaptação para isso? Então, quando a gente vai abrir, é justamente o que a professora estava falando. Você pega as fezes, os ossos, essas partes mais pontudas, elas estão dentro, elas meio que estão enoveladas ali pelos pelos. Não sei se é uma adaptação, né, de o sistema dele faz, né, com que isso aconteça, se é alguma coisa desse jeito, mas normalmente as coisas bem pontudas mesmo, todos os ossinhos, os dentinhos sempre ficam dentro desses novelinhos. Então, como se fossem várias trouxinhas cheias de dentinhos e ossinhos dentro, e por fora os pelos, assim, bem segurando mesmo. Às vezes é até difícil, tá com a pinça, você vai abrindo, e aí você acha aquele monte de ossinhos lá dentro. Imagino que isso ajude, né? Eu não tenho esse problema. É interessante, eu fico imaginando como é que é o peristaltismo lá dos intestinos para que realmente isso fique assim tão arrumadinho, né, entre aspas, né, e nesse sentido bastante protegido, né? O João perguntou se predomina do próprio felino. Então, tem tudo misturado. Como ele come também muito rato, tem muito pelo pequeno de roedor junto. Mas você vê que é o do dono, que ele é bem mais alongado, ele é bem diferente. Quando você está criando, você já vê ele lá e já pega. Mas tem muito pelo de presa também. Inclusive, quando eu apresentei esse trabalho no congresso, o pessoal estava assistindo falou que eles faziam tricologia para as presas também. Eu fico pensando que deve dar um trabalho enorme, que o quanto de pelo de rato tem ali é muita coisa. A Gisele perguntou assim, Raíssa, no seu estudo você chegou a achar presa caçada por onça ou parda, e nesses casos vocês utilizam forma e localização da mordida para identificar a espécie? Então, eu não trabalhei com. Até então, não encontrei. Mas é uma maneira, assim, de você identificar, né? Se pode ser onça, se não pode ser. Existe um guia, eu acho que da associação, da Kátia Mascaro, eu acho, agora eu não estou lembrando o nome, com o Ronaldo Morato, existe um guia para identificação de reconhecer os ataques das presas, né? Então, se um fazendeiro lhe chama, né, esse guia orienta o tipo de né, de como identificar e separar uma do outro. O João falou, eu também entendo isso, que a onça pintada, ela vai na cabeça, ela vai direto na cabeça, já ouvi muito sobre isso também. Acho que procede. Cabeça, pescoço, né? Pescoço, muito. O pescoço aqui na base da cabeça, né? Que é uma forma de mobilizar, né? Você quebra a coluna e pronto, né? Inclusive, a ideia de que, por exemplo, no caso da onça pintada, ela dificilmente preda antas adultas, né? Porque as antas têm uma crista bastante ampla e forte na cabeça, né? Então ela consegue pegar presas menores,
mas não uma anta adulta. Por outro lado, um grande macho de onça-pintada consegue quebrar um jabuti, né? A gente tinha, no trabalho que a gente fez em Linhares, na parte norte da reserva, tinha um machão, o que a gente achava que era um machão, né, pelo tamanho das patas e tudo, e a gente viu vestígios de predação de jabuti, que cá entre nós, eu diria que precisa de uma mordida e tanto. A Isabela mandou aqui o link de guia de identificação de pelos, no chat, caso vocês tenham interesse. A Andressa perguntou se você teria alguma dica para quem quer começar a trabalhar com isso. Trabalhar com felizes, você disse? Então, não sei se é uma dica, né? Mas agora que a gente está em pandemia, né, situação complicada, eu sugiro, assim, que se vocês gostam do assunto, leia bastante sobre isso, e tem algumas possibilidades de trabalhar com modelagem, né, tem vários softwares que você consegue trabalhar com qualidade de ata, esse tipo de coisa. Eu estou tentando fazer isso para o meu projeto também, porque a pandemia atrapalhou, e pode ser interessante também para você entender um pouco do bicho. Então, assim, para começar, eu acho que você precisa ler bastante sobre isso. Acho que vale para tudo, qualquer coisa. Leia bastante sobre isso e procurar, né, professores que possam orientar você, se for uma iniciação científica, se for um mestrado, né, qualquer coisa. Eu acho que seria isso, assim. Não sei se era em relação mais abrangente, assim, em relação ao estudo de felides, ou se era em relação a algum ponto específico. Eu também sugeriria achar um lugar adequado, visitar alguns lugares perto de onde você mora, né, parques, né, e caminhar. Então, por exemplo, os felídeos muitas vezes deixam, então, pegadas ou fezes ao longo de estradinhas, né? Então, caminhar nesses lugares, ver se você encontra coisas assim. Às vezes, no canto de uma estrada, tem uma argila mais fofa depois de uma chuva, né? Então, ali você pode achar pegadas, né? Ficar de olho em fezes, né? Nesse caso, assim, se for uma área particular, você provavelmente pode até coletar essas fezes, né? Você tem que tomar cuidado, porque em unidade de conservação você precisa de uma autorização, né? E isso é interessante, porque, de repente, se já tem alguém trabalhando e você coleta as fezes, né, isso você estaria, por assim dizer, atrapalhando o trabalho de outra pessoa. Mas... E, assim, nesse sentido, né, você poderia encontrar um lugar, né, uma fazenda, um parque, onde isso tem uma certa abundância, né, e aí, ao mesmo tempo, desenvolver a sua capacidade de observação, que também é importante. Se é a primeira vez, você vai ver, mas eu lembro que eu passei em tal lugar, não vi nada. Aí você pode voltar lá agora com novos olhos e vai achar muita coisa. E normalmente, um trabalho de campo interessante se baseia num local em que você consegue realmente achar amostras de fezes. Então, esses passeios, na verdade, estão funcionando um pouco como um piloto. Porque se você passeia num lugar e não vê nada, você não vai querer trabalhar lá, porque vai ser muito difícil, né? Então, isso também eu acho que é uma dica boa. E hoje, na pandemia, muitas vezes um parque, se você vai sozinha ou, enfim, né, com uma companhia que mora já com você, não tem problema, né, de contaminação.
né? Claro, é locomoção, é deslocamento, mas assim, você considerando, guardando os cuidados, poderia ir, né? No mato você não vai pegar Covid. A Liliane levantou a mão. Isso, a Liliane Cardoso. Liliane, ela pediu para abrir o microfone para falar, fica à vontade, pode perguntar. Bom dia, queria parabenizar pela apresentação. Sou suspeita a falar porque sou apaixonada pela área. A minha dúvida é a seguinte: como tem a utilização de alguns métodos para captar a movimentação do animal ali naquele meio, e faz aqueles usos de alguns animais, né, como eu já vi lobo-guará, onça, fazer a utilização daqueles equipamentos que é tipo uma coleira colocada no pescoço, né, óbvio, enfim. E aí a minha dúvida é a seguinte: esse tipo de equipamento pode estar modificando o comportamento do animal, no sentido que algumas espécies têm a questão da atração para reprodução ou alguma situação desse tipo? Talvez a professora saiba um pouco mais do que eu, porque eu nunca trabalhei com rádio colar. Mas, pelo que eu vejo, quando você vai colocar uma rádio colar numa espécie, você tem que atentar para o peso daquela espécie e colocar de um tamanho que não vai afetar o comportamento do bicho. E, assim, vendo alguns, principalmente pessoas que trabalham com isso, eu acho que o pessoal da um Safari, um Sul do Iguaçu, eu já vi vários vídeos mesmo das onças normais ali com aquele colar, inclusive bichos são monitorados e se reproduziram, então eu diria que não afeta, mas não sei, a professora talvez pode falar melhor que eu. Na verdade, o cuidado maior é com relação ao tamanho, né? E aí, por exemplo, no caso desses animais maiores, como onça pintada, onça parda, né, você pode colocar um colar com GPS, né, que se comunica por satélite, né? Então, você tem outra capacidade, enquanto, por exemplo, no caso das jaguatiricas, né, você teria que usar um colar de rastreamento terrestre, ou assim, quer dizer, que você vai com VHF, né, de rádio, né, de ondas de rádio. Então, você faria basicamente um rastreamento caminhando para achar as localizações. E aí você não tem um mapa muito completo, né, de por onde que eles estão andando. Queria só falar um pouquinho também. Assim, em relação a isso também, que você perguntou, Liliane, eu trabalhei num projeto que era a reintrodução de ararajubas, lá no meu estado, no Pará, e, assim, a gente estava pesquisando também colocar rádio colar nas aves, então, as aves são bem menores em proporção, então de forma geral, no começo vai incomodar um pouquinho, mas depois eles acostumam, então não tem grande influência assim no comportamento do animal, até porque, como a professora e a Raíssa falaram, tudo é planejado, principalmente de acordo com o peso do animal, né? Algo que não vai afetar o comportamento do animal. A Gisele perguntou se com ocupação é possível mensurar se alguma espécie esperada foi substituída por outra espécie em sua função ecológica. Então, normalmente, trabalhos com modelos de ocupação, eles vão ser bem, como que eu digo? Você tem ali um recorte do que está acontecendo naquele momento, você não consegue ter inferência sobre passado e sobre futuro, não. Aí, nesse caso, você ia precisar de algum outro método. Ou refazer o trabalho alguns anos depois.